Fala meu filhote, professor Kevin aqui hoje e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema nervoso. Sistema nervoso é um sistema muito importante, é um sistema de equilíbrio corporal importantíssimo. Sem ele a gente sabe que a gente não sobrevive, né? Então se o nosso cérebro morre, tudo morre junto com ele, porque ele tem a grande funcionalidade de coordenar toda essa máquina que é o teu corpo, que é a tua fisiologia, tá? O sistema nervoso é um sistema muito complexo, ele tem várias peculiaridades, mas no contexto do ensino médio a gente não precisa de todas essas peculiaridades assim. Então, evidentemente que aqui ele não é um sistema tão desafiador, tá? Mas quando a gente pega no âmbito de ensino superior, pesquisa, principalmente na linguagem médica, a gente sabe o quanto que esse sistema é difícil de compreender e o quanto de coisa que a gente ainda não sabe dele, o quanto de coisa que a gente acaba descobrindo aí ao longo do tempo sobre o sistema nervoso. Mas é um sistema bem legal de ter uma ideia geral sobre ele, beleza? Então bora para a nossa aula de hoje. Quando se fala de sistema nervoso, galera, o sistema nervoso ele é um sistema em que vai colocar os neurônios para funcionar, não é isso? Então ele é um sistema que ele está muito ligado à passagem de informação. Então as informações elas vão percorrendo ao longo do corpo e esse é o sistema que vai mandar fazer as coisas, tá? Então pensa que o sistema que manda o coração bater é o sistema nervoso. O sistema que manda o intestino contrair é o sistema nervoso. O sistema que manda você dormir ou acordar é o sistema nervoso. Então ele é um sistema de controle, né, de equilíbrio corporal extremamente importante. E é claro que tudo percorre através da transmissão de informações desses carinhas aí chamados de neurônios, beleza? Nunca assista a aula de sistema nervoso antes ou sem antes assistir a aula de tecido nervoso, tá bom? Então, tecido nervoso é uma aula muito importante para que você entenda, para que você de fato compreenda o que a gente está falando aqui, tranquilo? Quando a gente divide o sistema nervoso, a gente pode dividir ele em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai ter a função de processar as informações do corpo. Então é lá no sistema nervoso central onde a gente cria todos os nossos conceitos, as nossas respostas. Então basicamente o que vai acontecer? A gente reage a estímulos, perfeito? Então você escuta alguma coisa, você toca alguma coisa, você enxerga alguma coisa e a partir disso o seu corpo ele tem uma capacidade de reagir. E essa reação pode ser uma reação motora, essa reação pode ser um pensamento, essa reação pode ser um conceito, beleza? Esse sistema nervoso central ele está ligado com justamente pegar essas múltiplas informações que chegam, tá? E conseguir associar essas informações para gerar respostas e para justamente guardar esses conceitos. Então o sistema nervoso central é super importante nesse processo. Quem que compõe o sistema nervoso central? Encéfalo, né, que é toda essa parte aqui da tua cabeça, né? Ele é recoberto por um osso chamado de crânio, tranquilo? Então lá dentro do encéfalo tu vai ter o cérebro, que é a maior parte, mas além do cérebro tu vai ter cerebelo, beleza? Que vai estar relacionado, depois a gente fala com movimento. Você vai ter o tronco cerebral com mesencéfalo, ponte e bulbo. Além disso, você tem a parte aqui atrás, que está dentro da tua coluna vertebral, chamado de medula espinhal. A medula espinhal ela também é muito importante, principalmente na coordenação de movimentos corporais. O sistema nervoso periférico é o meu leve-trás, tá? Ele é o cara que vai levar a informação do sistema nervoso central para os órgãos que de fato vão efetuar as funções e ele também é o cara que vai receber do órgão, certo? E vai levar para o sistema nervoso central. Eu falo que é como se fosse o seguinte: se a gente trabalhasse, sei lá, no Ministério da Fazenda, legal? Os funcionários do Ministério da Fazenda, a maioria deles não vão conhecer o ministro da Fazenda, certo? Então os funcionários do Ministério da Fazenda, o mais que eles vão fazer é ter visto o ministro da Fazenda, né? Ter visto ele falar em algum momento, mas os funcionários em geral do Ministério da Fazenda, eles não vão chegar lá no ministro da Fazenda e falar: oi ministro, bom dia, não sei o que, eu estou precisando disso, aquilo. Não, tá? Existe uma corrente de indivíduos que leva e traz, certo? Então você tem ali os gestores, por exemplo, que vão pegar as informações desse funcionário e vão levar, por exemplo, até o ministro, e os gestores também vão pegar as informações que o ministro quer que eles façam e levar até os funcionários, certo? Então os funcionários vão falar, né, para o gestor dele: cara, deixa eu te falar uma coisa, está acontecendo isso e aquilo, eu preciso, né, de uma parecer em relação a isso, eu preciso de uma instrução em relação a isso. Esse cara,
e que é o coordenador, ele vai levar isso para a direção, que vai levar para o ministro, e o ministro ele vai gerar uma resposta. Essa resposta será levada até o funcionário dizendo, faça isso, isso e aquilo. É isso que o sistema nervoso periférico faz. Ele leva e traz a informação. Ele é composto por nervos e gânglios, tá? Os nervos, eles são estruturas dotadas de muito axônio, tecido contínuo propriamente dito e vasos sanguíneos que vão levar a informação, que pode sair da medula ou pode sair do encéfalo. Quando sai do encéfalo, você chama de nervo craniano. Quando sai da medula, tu chama de nervo espinhal. Perfeito aqui? Então esses nervos eles vão sair desses locais justamente para levar a informação para determinado ponto. Os gânglios, eles já são estruturas que são acúmulos de neurônios. Então, acúmulos de corpos celulares de neurônio em um ponto só. Os gânglios, eles têm uma função de juntar informações que são locais, tá? Então, aquelas informações que estão ali locais, eles vão juntando essas informações num ponto só. E aí você tem gânglios sensitivos e gânglios motores ou viscerais. Sensitivos ligados ao sistema sensorial, motores ligados a movimento, viscerais ligados ao funcionamento fisiológico das vísceras, tá? Que são os órgãos viscerais que estão ali no teu corpo, beleza? Quando a gente começa a pensar no sistema nervoso central, o sistema nervoso central ele vai ser recoberto ali pelo crânio, não é isso? Quando é no encéfalo e aqui pela coluna vertebral, tá? Na parte encefálica, além do crânio, você vai ter um conjunto de estruturas de revestimento chamado de meninges. Então as meninges elas são pia mater, aracnoide e dura mater. Elas servem justamente para que o cérebro não se encoste com o crânio, tá bom? Então, para evitar que o cérebro se encoste com o crânio, você tem essa pia mater e aracnoide, perfeito? E a dura mater. Além disso, você tem o osso, que é o crânio, o periósteo, que está ao redor do osso, e a pele, que está ali, que seria o nosso couro cabeludo, por exemplo, perfeito? Lá dentro, na parte cerebral, também tem algumas coisas que são interessantes de você saber. Quando a gente pensa no córtex cerebral, o córtex é a parte de fora, tá, galera? Então essa parte aqui, ó, que é, né, vamos dizer que cortical, que é de fora ali do cérebro, né, que está ali ao redor do cérebro, nós vamos chamar de córtex cerebral. A parte de dentro aqui, a gente vai chamar de medula cerebral. O que acontece? O neurônio, ele tem o corpo celular e o axônio. O axônio ele tem uma coloração mais esbranquiçada. O corpo celular ele tem uma coloração mais intensa, uma coloração mais escura. Lá no córtex cerebral, você tem uma grande quantidade de corpos celulares de neurônio. Então, o córtex cerebral ele está muito relacionado com o que a gente chama de substância cinzenta do cérebro. Justamente por quê, Kevin? Porque cinzenta. Porque ele vai ter ali um acúmulo de corpos celulares dos meus neurônios. Agora, a medula, ela vai ter o que a gente chama de substância branca, certo? A substância branca, ela está relacionada com o acúmulo de axônios do meu neurônio, perfeito? Então, substância cinzenta, substância branca, beleza? A coluna vertebral, ela vai recompor, ela vai revestir a estrutura da medula espinhal. Então, a medula espinhal está dentro da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é uma estrutura óssea e dentro dela você tem a parte nervosa, que é a medula espinhal. Por isso que a gente tem tanto medo de lesões na coluna, porque você acaba degradando a medula espinhal e ao degradar a medula espinhal você não tem uma regeneração daquele tecido. Resultado, o indivíduo ele acaba perdendo a capacidade de se comunicar ali com os nervos medulares. Isso pode trazer desde morte do indivíduo, claro, até mesmo alguma falha ali na parte de mobilidade daquele indivíduo. Perfeito? Quando a gente pensa no encéfalo, o que o encéfalo tem de interessante para a gente? Primeira coisa, o encéfalo ele tem o tálamo.
O tálamo, ele é o cara que vai receber os sentidos do corpo, tá bom? Então o tálamo, ele recebe justamente os sentidos de visão, sentidos de audição, paladar, tirando o olfato, que tem o bulbo olfatório só para ele, perfeito? Todo o resto, certo, queridos? Ele vai receber aquilo ali e vai transmitir por córtex. Isso é muito importante, por quê? Porque o córtex é quem vai justamente associar todas essas estruturas de sentido. Então, quando ele transmite lá para o córtex, ele permite essa associação. Junto com o hipotálamo, ele está também ligado às emoções. Então, você tem ali o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala cerebral relacionada com as emoções do organismo, tá? E o organismo ele acaba, de fato, tendo as reações emotivas através desses carinhas ali, tá? O hipotálamo, ele é um dos centros da emoção. Emoção, queridos, também pode ser chamado de sistema límbico. Então, toda vez que você pensar em emoção, você pode pensar em sistema límbico, beleza? Então, as emoções, elas são muito importantes ali para o corpo como um todo, porque vários conceitos vêm de emoções, beleza? Então, muitas vezes a gente decora determinada coisa porque a gente se emocionou com aquela coisa, tá? Então a emoção ela está muito ligado com a retenção de memória, a emoção está muito ligado com a aprendizagem e a emoção está muito ligado com como que o seu sistema nervoso ele vai funcionar, como que ele vai atuar, tá bom? Ainda assim, o hipotálamo ele está ligado também com a regulação da pressão sanguínea. Tranquilo? Então a pressão sanguínea também é regulada pelo hipotálamo, o controle de água e temperatura corporal também. Então o hipotálamo ele também está ligado ali com os hormônios, ali ADH, que vai fazer com que você urine mais ou menos. Ele controla, né, os hormônios da adenipófise, que faz parte do sistema endócrino, tá? E ele produz dois hormônios que, apesar dele não secretar, ele produz os hormônios ADH e ocitocina, que a gente vai falar um pouquinho mais no sistema endócrino, tá bom? Então ele acaba também servindo como um elo entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O cerebelo, ele é o cara relacionado à movimentação, então ele é o cara relacionado à coordenação muscular, na verdade. Então, a mobilidade do indivíduo, a postura do indivíduo, o equilíbrio corporal, o tônus muscular, que é a contração do músculo, tem tudo a ver com as informações que saem do cerebelo. O cerebelo fica aqui na parte de trás, aqui perto da nuca. Por isso que muitas vezes pancadas muito fortes na nuca faz com que o indivíduo fique muito tonto, porque acaba, né, realmente pegando o cerebelo e aí o seu corpo acaba tendo dificuldade de entender o que está rolando, certo? O mesencéfalo ele tem muita ligação com os reflexos, né, de audição, movimentação de olho, né? Então você acaba tendo uma característica de localização através do som e da sua visão muito relacionado com o mesencéfalo. Além disso, ele é o cara que ele é responsável para você sair ali do teu esquema de sono e chegar no esquema de vigília, de ficar acordado. Então o mesencéfalo também é importante nesse processo, beleza? A ponte ela está relacionada com o controle da respiração corporal. Então, ela é uma ponte mesmo entre o cérebro e o cerebelo, beleza? E ela está conectada muito com a respiração, com a amplitude da respiração, junto com o bulbo. O bulbo é o principal, tá, gente? O bulbo raquidiano ou medula oblonga, também que você pode chamar, ele é a principal estrutura desse controle das funções vegetativas do corpo, que são, queridos, funções de respiração, batimento cardíaco, movimento peristáltico, alguns reflexos como salivação, tosse, espirro. Tudo isso aí é controlado pelo bulbo, tá? E o bulbo é super importante, afinal é ele que está te mantendo vivo. Então, se o seu coração está batendo agora, se o seu intestino está funcionando, se você está respirando sem pensar que agora tu tem que inspirar para daqui a pouco expirar, quem está fazendo isso é o teu bulbo. Então o bulbo ele tem um controle muito pesado, muito forte ali quando se fala dessas funções vegetativas corporais, beleza? A medula espinhal, queridos, ela fica dentro da coluna vertebral e ela está muito ligado justamente com a integração do sistema nervoso central com o periférico. Ela é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central, mas ela está muito mais ligado com a passagem de informações
do que propriamente a associação de informações. Então muitas coisas são associadas no seu cérebro, passadas pela medula, e da medula ela sai para os nervos para conseguir de fato atuar lá no teu corpo, perfeito? Só que tem uma resposta medular que é muito importante que você saiba, chamado de arco reflexo, tá? Arco reflexo é uma produção de resposta muito rápida feita da medula. Por exemplo, quando você faz, quando você encosta numa panela que está muito quente, você encosta num lugar muito quente, você prontamente tira a mão. Concorda comigo? Na hora que você prontamente tira a mão, isso é um tipo de arco reflexo, tá? O outro exemplo é o estímulo patelar ali, que você pega e faz o quê? Que você vai lá e coloca, um martelinho no tendão patelar. Na hora que você faz isso, a sua perna vai lá e dá um chutinho, tá? Por que que isso acontece? Beleza? A depender do estímulo, você vai ligar o que a gente chama de nocivo receptor, tá? Que é um receptor específico lá do sistema sensorial, perfeito? Esse nocivo receptor, ele pega a informação e passa a informação para o neurônio sensitivo, só que é uma informação exacerbada, uma informação que está muito forte. Quando isso chega na medula espinhal, ao invés da medula espinhal jogar essa informação lá para o cérebro, ela já associa e gera uma resposta inédita. Na hora que ela gera essa resposta muito rápida, o que vai acontecer? Você vai reagir em relação àquilo que entrou, mesmo que você não tenha pensado sobre aquela reação. Entende? É isso que é um arco reflexo. É uma resposta medular e não uma resposta cerebral. Uma resposta cerebral é uma resposta que geralmente você pensa. Uma resposta medular é uma resposta que ela simplesmente acontece. Não confunda arco reflexo com reflexo. O reflexo, queridos, é uma resposta cerebral, tá? O reflexo ele tem que ser treinado. O reflexo ele é treinado cotidianamente na tua vida, tá? Então, por exemplo, você que não joga futebol, você não tem o mesmo reflexo que um goleiro que joga futebol, certo? Por que isso? Porque ele treinou aquele reflexo. Você que não é lutador, você não tem o mesmo reflexo que uma pessoa que é lutador profissional. Por quê? Porque ele treinou esse reflexo. Ele fez o movimento numa situação parecida múltiplas vezes até que o cérebro dele interprete aquilo como uma coisa automática. E o cérebro dele vai reagir muito rápido, mesmo que o seu consciente não acompanhe essa reação. Beleza? É legal também você saber que a substância cinzenta ela muda na medula espinhal. Então, enquanto a substância branca ela fica na porção cortical, a substância cinzenta ela fica na porção medular, tá? É o contrário do que acontece no cérebro. Lembra? Córtex cerebral cinzento, medula cerebral é branco. Perfeito? Na medula espinhal é o contrário. Córtex da medula espinhal branco, medula da medula espinhal, substância cinzenta, que vai revestir ali o canal central da minha medula espinhal. Perfeito? Quando se fala de sistema nervoso periférico, a gente está falando dessa condução, de informação. Então a gente tem ali gânglios, os nervos que podem sair do crânio ou os nervos que podem sair ali da estrutura espinhal. Os neurônios aqui presentes no sistema nervoso periférico são neurônios sensitivos, motores ou até mesmo misto, que consegue se comunicar com o músculo e com o sistema sensorial. Mas você vai perceber que aqui não tem neurônio associativo. E por que isso, galerinha? Quando a gente pensa em associação de informações, isso é uma função do cérebro, isso é uma função do sistema nervoso central, não do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai guiar a informação, mas não vai ser ele que vai associar a informação e gerar respostas. Tá? Por essa razão, a gente tem esses neurônios, ali, esses nervos cranianos, espinhais, dotados só desses neurônios sensitivos, motores ou mistos, beleza? O sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em somático ou autônomo. Somático é aquilo que você controla. Lembra que você controla os músculos estriados esqueléticos do teu corpo, lá da aula do tecido muscular? Então, esses músculos estriados esqueléticos, o nervo que chega nele é um nervo que é somático. Ele é um sistema nervoso somático porque você controla voluntariamente, perfeito? Então, se eu quero levantar meu braço, eu consigo levantar meu braço e abaixar meu braço quando eu quiser. Por quê? Porque eu que estou controlando a minha musculatura aqui, que está se movendo e está promovendo esse movimento do meu braço, certo?
O sistema nervoso periférico autônomo ou visceral, ele já tem atividades que são mais involuntárias, ou seja, ele não tem capacidade de controle ali através do seu consciente, perfeito? O sistema nervoso visceral, ele está muito relacionado, queridos, a manter o equilíbrio e o funcionamento do teu corpo mesmo. Então, o coração precisa se movimentar, a bexiga precisa se movimentar, o pulmão precisa se movimentar, e tudo isso está ligado ao sistema nervoso periférico somático. É ele que tem os nervos que vão chegando nesses meus órgãos viscerais aqui, para os meus órgãos de fato desempenhar uma funcionalidade. Para quem nunca viu um nervo e um gânglio, aqui está o nervo, é um conjunto de axônios aqui, né, na estrutura, junto com vasos sanguíneos, e o gânglio é o acúmulo de corpos celulares ali em um ponto só. Tá? O mais importante aqui, queridos, é porque a gente divide o sistema nervoso autônomo em simpático e parasimpático, certo? Em que simpático é uma situação que ela é minoria, vamos dizer assim, no seu dia a dia. São situações que você aumenta o seu metabolismo de uma forma drástica, geralmente situações de estresse ou situações de perigo, tá? Então, por exemplo, alguém me deu uma notícia que eu fiquei muito nervoso. Isso é uma situação de estresse, então vai ativar o sistema nervoso simpático. Tu tá andando na rua e aí vem um cara de bicicleta e fala, passa o celular. Isso é uma situação de perigo e aí você ativa o seu sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, quando ele é ativo, as informações acabam saindo mais da região do meio da medula, na região mediana ali da medula, certo? E ele tem a ver com alguns neurotransmissores. Acetilcolina, que vai estar presente em qualquer um, mas principalmente noradrenalina e adrenalina. Esses dois são os ativadores do sistema nervoso simpático, é o sistema nervoso de perigo. O sistema nervoso parasimpático, ele é um sistema nervoso que ele é mais que você, vamos dizer que você está no seu dia a dia com ele, tá? Então, o parasimpático, né, é o sistema nervoso que você está constantemente com ele ali com você, certo? Ele é um sistema de equilíbrio, ele é um sistema de homeostase, né? Ele é controlado pelo bulbo, né, principalmente, mas também pela região externa ali da membrana, pela região das pontas da membrana, e o neurotransmissor associado a ele é a acetilcolina. Queridos, qual que é a sua reação para o sistema nervoso simpático? Sua reação em momentos de equilíbrio, ou momentos de equilíbrio não, desculpa, em momentos de perigo. Quando você está em perigo, a primeira coisa que vai acontecer é que vai dilatar a tua pupila. Tua pupila ela vai começar a crescer, ela vai começar a ficar maior. Além disso, sua salivação ela começa a ser inibida, sua boca começa a ficar ressecada. Os brônquios eles vão relaxar. Para que eu quero relaxar o brônquio? Quero para o brônquio ficar mais aberto e aí com isso mais ar vai passar. Se mais ar passar, significa que eu tenho uma oxigenação maior do corpo, meu músculo trabalha mais. Os batimentos cardíacos começam a acelerar. Essa é a principal coisa que você sente. Quando você está nervoso, seu batimento começa a acelerar aqui, né? Começa a aumentar bastante. Você inibe a atividade estomacal e a atividade do pâncreas também. Então, tanto o estômago como o pâncreas, ele acaba sendo inibido ali, né, por conta da atividade dele. Você estimula a liberação de glicose pelo fígado, é muito importante, porque o teu músculo tem que funcionar mais. Você aumenta a produção de adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que funcionam com batimento cardíaco. Então, além de ser neurotransmissores que ativam ali, né, o sistema nervoso simpático, eles também são hormônios que vão atuar ali no sangue fazendo outros processos. Você relaxa a bexiga, tá, queridos? Então, ao relaxar a bexiga, né, você deixa a bexiga encher um pouquinho mais. E você promove a ejaculação. Então, o orgasmo, por exemplo, ele está relacionado ao sistema nervoso de perigo, sistema nervoso simpático. Quando você tem um sistema nervoso parasimpático, você faz tudo o contrário. Você contrai a pupila, você estimula a salivação, você reduz o batimento cardíaco, tá? Os brônquios eles ficam mais contraídos, não é isso? A vesícula biliar ela é mais estimulada para degradação de gordura, uma energia que demora um pouco mais, né, para ser utilizada. A bexiga contrai, isso é interessantíssimo, porque quando você toma um susto, é normal ter pessoas que tomam um susto e urinam, né? E por que isso? Porque ao tomar susto, você relaxa a bexiga. E aí você tomou o susto e relaxou a bexiga. Quando tu volta,
a bexiga já contrai de uma vez só. E aí muitas vezes a pessoa não consegue segurar nessa contração da bexiga, o que faz com que a pessoa realmente tenha esse problema de urinar ali na roupa, perfeito? E o sistema nervoso parasimpático é ele que promove a ereção. Por isso que o indivíduo, quando ele está muito nervoso ali durante o ato sexual, normalmente ele tem impotência, ele não consegue ter uma ereção. E por que isso? Porque o sistema nervoso simpático ele está ligado com a ejaculação, mas não com a ereção, certo? Porque o sangue não está indo para o pênis, né? Então, para o sangue e para o pênis, eu preciso, né, estar num estágio mais tranquilo. E aí, com isso, o sistema parasimpático ele acaba sendo mais ativo nesse cenário. Beleza? Galerinha, essa comparação do sistema nervoso simpático e parasimpático e qual é o de perigo é sempre muito cobrado em provas, então peço muita atenção nesse ponto e também no ponto que fala sobre, né, a funcionalidade de cada uma das estruturas do sistema nervoso central. Beleza? Por hoje é só. Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!